que aceitou Jesus na mesma época minha. Nós somos até quase do mesmo parto, né? Nascemos em Cristo Jesus quase na mesma época. Eu tenho o irmão Helder como o meu segundo pai da fé. Porque através dele, no meio dele, em convívio com ele, eu acho que eu vivi os maiores momentos espirituais que eu já vivi de relacionamento que o homem possa ter com Deus. Nessa época, irmãos, você mandar o paralítico andar e o paralítico andar era lindo. E eu já mandei o paralítico soltar as moletas e sair caminhando. E o paralítico soltou as moletas e saiu caminhando e nunca mais pegou na moleta. Mas a glória do Espírito, irmãos, era extraordinária. E foi nesses momentos de relacionamento, de renovo, e de encontro e de oportunidade que Deus nos proporcionou. Amém? O irmão Helder é lá da cidade de Araripina, Pernambuco, é meu conterrâneo. Depois eu vou descobrir o que ele está fazendo aqui em Fortaleza. Tá bom? Eu vou contar para vocês. Tá bom? Vamos ficar de pé, irmão. Vamos receber o homem de Deus com as palmas bem alegres para Jesus. Ele vai fazer uma ministração. Aleluia. Boa noite, amados. Paz do Senhor, amém? Amados, é um prazer, uma alegria enorme estar aqui com vocês, com esse casal abençoado, né? Realmente, esse tempo glorioso que nós tivemos. A gente aprende no Senhor uma coisa, irmãos, que Paulo, quando ele saía para abrir igreja nas suas missões, era uma missão de curta duração e era uma relação a longo prazo. O cristão deve entender essas coisas na vida. Eu sempre digo que a vida cristã, ela é como uma maratona. Existe aquela corrida dos 100 metros rasos e uma maratona que ela vai exigir de você resistência, exigir de você perseverança, constância. Você vai subir e descer, mas mantenha o ritmo. Sabe, querido, isso é muito bom. Nós estamos aqui hoje, depois de muitos anos. Eu estive aqui nesse mesmo prédio, março agora vai fazer 21 anos que eu estive aqui nesse mesmo prédio já. Estive aqui em 2000. Né? Então, querido, para você ver, você tem que ser constante no Senhor. Dias ruins chegarão todos os dias, vão bater em nossa porta todos os dias. Mas a palavra que eu recebo, a palavra que você recebe, vai fazer a diferença, vai mostrar onde estamos. Quem somos no Senhor. Amém? Eu fico alegre por ver vocês crescendo, avançando, ajudando. Vocês têm um casal de pastores excelente, né? Então, creio que realmente são filhos maravilhosos. Então, vocês têm tudo para estar crescendo e avançando. Mas, querido, eu sempre digo como pastor, eu sou pastor na igreja de Ipubi, da igreja Verbo da Vida, na cidade de Ipubi. Então, queridos, eu estou aqui, vou revelar o que eu estou fazendo aqui em Fortaleza. Ele disse o que eu estou fazendo. Eu estou aqui fazendo um serviço no Metrofor, aqui de Fortaleza, né? Então, nós estamos, como vocês sabem, não sei se muita gente aqui sabe, a energia do metrô é uma energia contínua, não é alternada como essa daqui. E eu trabalho na parte elétrica. E então, nós estamos fazendo realmente uma implantação de um sistema de energia solar em 2 estações do metrô, para atender realmente a demanda da carga deles. Amém? Na JK e na Padre Cícero. Amém? Então vai ficar melhor para vocês. E esse tempo que estou aqui, vou ver vocês mais vezes, eu creio. Amém? Então, queridos, sem mais delongas, nós vamos ler a palavra, mas eu espero que você tenha gerado expectativa em Deus para essa noite. Eu sempre digo, você, quando vem para uma noite como essa, ou uma noite qualquer dos dias da semana para cultuar, para congregar, não é só porque você não tinha nada para fazer, ou porque você, não, já me acostumei como cristão, fico sem graça ficar em casa no domingo. Não, você tem que gerar expectativa em Deus para que você receba aqui. O culto não começa quando você chega aqui, quando começam os louvores, não.
Desde quando você se acorda, você tem uma vida de adoração, não é momentos, minutos, segundos. Nós temos uma vida de adoração. Aqui nós nos reunimos, e quando nos reunimos, há uma unção coletiva que alcança a gente. O que é essa unção coletiva? A Bíblia diz que Jesus andou, ou operou, atuou em uma unção sem medida. O que é uma unção sem medida? A unção sem medida são os 5 dons do ministério operando juntos. De uma vez só. Pá! Quais são os 5 dons do ministério? Apóstolo. Querido, apóstolo não é modismo, é um dom. É um chamado de Deus, é um dom do ministério. Apóstolo é um dom. Profeta, evangelista, pastores e mestres, como está escrito em Efésios 4:11, você vai encontrar. Então, quando estamos reunidos assim, há uma unção coletiva, e nesse momento os dons podem se manifestar. Porque é quando Deus quer, como Ele quer, mas você tem que gerar expectativa. Quando a palavra diz em Hebreus que Deus se manifesta onde é desejado, essa manifestação é através de uma operação do Espírito. Então, se não há desejo, não haverá manifestação. Esse desejo é aquela expectativa ardente de que Deus vai fazer alguma coisa, de que Deus vai falar comigo. Estão me ouvindo bem? Então eu preciso gerar, antes de chegar aqui, um desejo, não somente de querer pregar uma palavra, mas de querer receber aquilo de Deus. Mas eu tenho que ter mais desejo de entregar a Deus do que receber do Senhor. E quando eu tenho esse mais desejo de fazer essa entrega para Deus, eu recebo mais de Deus. Eu tenho que entender realmente que Deus, Ele é bondoso. Quando a palavra diz que Deus é galardoador, significa que Ele tem prazer em dar presentes. Então você quer ficar longe de alguém que tem prazer em dar presentes? Eu não quero. Deus tem prazer em dar presentes. Eu quero ficar perto de alguém sempre assim. Então esse é Deus. Ele tem prazer em dar presentes. Imagina aí. Deus tem prazer em dar presentes. Querido, muitas vezes nós recebemos muitas coisas do Senhor, não tomamos posse porque nós subestimamos o poder de Deus, a grandeza, nós limitamos Deus. Nós medimos Deus do lado natural, nós falamos de forma natural para Deus, para a sua operação, e ficamos em uma mesmice, andamos, mas porém continuamos andando em ciclo, estávamos aqui, tão somente saímos para cá, e precisamos ir mais além. Quando nós pararmos, amado, de medir Deus da forma natural, nós vamos além, porque Deus opera no sobrenatural. Vamos falar nessa noite de milagres. Nós vamos falar nessa noite nós vamos ler uma palavra, vamos compartilhar. Deus colocou no meu coração essa palavra. Eu quero compartilhar com você em Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler junto isso aqui, amados. Esse texto. Aleluia. E vamos deixar o Senhor falar o nosso coração. O Senhor é bom em todo o tempo e a sua bondade dura para sempre. Deus é bom? Você pode confirmar que Deus é bom? Aleluia. Você pode abrir a Bíblia em Lucas capítulo 5. Querido, nós temos responsabilidades, nós temos 2 responsabilidades e eu quero dividir com você. Sabe quando alguém vai carregar algo pesado e ele vai levar sozinho, para ele pode ser muito peso, mas quando ele divide aquela carga com outra pessoa, com 2 ou 3 ou 4 ou 5, vai ficar mais leve, vai fluir, vai ficar melhor de andar. É importante que um culto como esse sempre seja leve por conta da graça de Deus. Amém? Estou incumbido aqui da responsabilidade da gente pregar a palavra. Mas porém eu trago vocês a responsabilidade de ouvir a palavra. E nós vamos fluir desse jeito. Para que o Espírito possa operar, fazer aquilo que Ele quer fazer. Amém? Vamos ler aqui em Lucas capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim a palavra. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores
haviam descido deles e estavam lavando as redes. E entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, sentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam do outro lado para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois, à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam. Amém? Obrigado, Pai, por sua palavra. O Senhor é muito bom. Obrigado pelo nosso coração que até... E a sua palavra é uma semente. Nós estamos aqui prontos para que essa semente possa germinar nos nossos corações. Senhor, muito obrigado, Pai. Essa noite não é só mais uma noite, mas é aquela noite que o Senhor preparou para nós. Essa é a noite do seu de repente para nossas vidas, Senhor. Para cada vida aqui presente, para cada lar, para cada família, Pai, representada aqui. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra aos nossos corações, Senhor. Estamos prontos, Senhor. Estamos prontos. Espírito Santo, você tem liberdade em nosso meio. Estamos prontos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Querido, antes de mais, quero chamar a sua atenção para o versículo 1 desse texto que a gente acabou de ler, em todo o contexto também. Olha o que diz, versículo 1. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para fazer o quê? Quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra, querido, havia um desejo, o que eu falei para vocês agora há pouco, gera em casa, gera antes no seu coração, algo que Deus vai realizar na tua vida. Havia um desejo do pessoal de ouvir a palavra, as pessoas estavam desejosas, sedentas. Hoje as pessoas mal querem ouvir, é como diz Paulo, vai chegar um tempo que as pessoas terão comichões nos ouvidos, procurarão mestres para si mesmos, para falar o que eles querem ouvir. Nós não vamos falar o que as pessoas querem ouvir, mas aquilo que Deus quer falar para você. Amém? Então Jesus está falando aqui na palavra que naquele momento, naquele tempo, as pessoas elas tinham desejo de ouvir e apertavam Jesus, era muita gente. E ele não queria realmente deixar que o povo fosse sedentos da palavra. Ele subiu naquele barco. Agora observa aqui a cena daquele lugar. Os pescadores estavam pela manhã lavando as suas redes, porque trabalharam a noite inteira e não apanharam nada, não pescaram nada. Eles viviam de pesca, eles dependiam daquilo. E quando Jesus terminou de pregar, ele escolheu, a palavra diz aqui, tinham vários barcos, mas ele escolheu um dos barcos. Não que Deus faz acepção de pessoas, irmãos, mas ele escolheu aquele barco. E quando ele terminou de pregar, ele mandou que Simão Pedro, o dono do barco, pegasse seus companheiros e pegasse a rede e fosse ao alto mar, à parte mais distante, e lançasse as redes. Queridos, se fosse olhar para o natural, ele poderia trazer um argumento dizendo: mas Senhor, eu tenho experiência em pesca, sei que o Senhor prega muito bem, o Senhor é um excelente mestre, ensina muito bem, mas porém na pesca eu entendo mais. Nós passamos a noite inteira pescando, lançando as redes, e não apanhamos nada. E essa hora também não tem mais condição de pescar. O horário melhor é à noite. Mas ele disse: Senhor, nós passamos a noite inteira lançando a rede, não apanhamos nada. Porém, todavia, sobre a tua palavra, eu lanço a rede. Sobre a tua palavra, Senhor, eu lanço a rede.
É uma responsabilidade do Senhor. Você tem coragem, querido, de agir sobre a palavra de Deus? É um descanso para nós. Sabe, querido, isso é passo de fé. Você pode realmente deixar Jesus tomar conta do seu barquinho, enquanto você está lavando azeite ali, você pode dizer, mas rapaz, eu estou aqui lavando azeite, estou parando agora, o camarada pega meu barco, olha lá como é que está. Jesus sempre vai saber o que fazer na minha vida e na tua vida, irmãos. Sempre Ele vai ter para nós a melhor solução. Se você quer mudar de vida, o mais interessado que você mude é Deus. Se você quer a melhor opção, a melhor solução em qualquer área, o mais interessado é Deus. Quando o Tiago escreve dizendo assim, toda boa dádiva vem de Deus, vem do alto, descendo do Pai das luzes. O que é uma boa dádiva? Aquilo que vai facilitar o nosso dia a dia. É uma boa dádiva. Então, essas boas dádivas vêm de Deus, amado, para nós. Para facilitar, nos ajudar no dia a dia. Vem do Senhor. Não vai atribuir coisa ao diabo que não é dele. O diabo não é inteligente, ele só é antigo, só é velho. Mas ele não é inteligente. Você diz, irmão, você não sabe, o diabo é muito inteligente, ele não é inteligente. Quando a palavra diz que ele é tentador, ele usa a mesma tática sempre. Não é aquele criador. Deus é o criador, Elohim. Ele cria. Se não houver, você diz, olha o que a palavra diz com relação a Deus. Paulo escreveu aos Efésios e diz que Deus é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos, abundantemente mais. Se não houver, Ele cria. Se aquilo que você está pedindo a Deus, esperando do Senhor, se não tiver no mercado ou em qualquer lugar, vai aparecer só para você. Outra coisa importante, irmão, eu vou só segurar um pouquinho fora desse contexto aqui para falar para vocês algo. Compartilhe teus sonhos, desejos, anseio do coração que você tem. Compartilhe com pessoas que crê como você, que crê como você, que tem visão em Deus como você. Imagina só, Maria, ela ficou grávida. Maria ficou grávida do Espírito. Não é isso que a Bíblia diz? Maria, o Espírito a envolveu e ela ficou grávida. Agora imagina Maria contando para as vizinhas. As vizinhas, Maria, já está grávida? É do Espírito Santo. Sim, a conversinha é essa, né? Porque ela já estava noiva com José. Conversinha é essa, que foi o Espírito Santo. Então, querido, aquilo que você tem, compartilhe com alguém que crê como você. Alguém pode procurar abortar um sonho de Deus, um projeto, um desejo da tua vida que vai alcançar e tocar outras gerações. Compartilhe com alguém que crê como você. Fala que alguém que crê, que está aqui, conhece como você. Ele vai te ajudar, vai te incentivar. Você pode falar para alguém e ele diz, você não vai conseguir nunca. Porque ele vai olhar para você do lado natural. Sempre na horizontal. Compartilhe com alguém que olha para você na vertical, de cima para baixo, do céu à terra. Milagre, querido, é uma intervenção sobrenatural de Deus no curso usual da natureza. Aquilo que não acontece todo dia e de repente houve aquela intervenção sobrenatural de Deus. É um milagre. Você já ouviu falar, depois de Atos 16, alguma vez em um lugar aí, que alguém estava preso e orou, e a prisão abriu e todo mundo ficou solto ali? Não. Atos 16 fala sobre isso aí, quando Paulo e Silas estavam presos, e eles começaram a orar. E a Bíblia diz que houve um terremoto tão grande, a prisão abriu-se, as algemas de todos caíram, e eles ficaram livres. O que foi aquilo? Uma intervenção sobrenatural naquele lugar. Entenda, querido, com relação a isso, Deus vai usar pessoas que têm fé. Fé é certeza, fé é convicção. Paulo escreve aos Romanos, falando sobre fé, ele diz o seguinte, que a fé que você tem, amado, tenha para você mesmo. Não para se gabar para alguém, para mostrar o quanto que você tem fé. Não se mede uma pessoa espiritual olhando, ela dizendo que ela tem muita fé, ou ela demonstrando que ela ora mais em línguas do que outras pessoas na igreja. Não. Esse não é um termômetro para se conhecer.
E a fé que você tem, ela deve ser só a sua fé. Não é para você dizer para alguém que tem mais fé. Mas Deus, porém, agrada-se ou alcança a pessoa por meio da fé. Deus não se move por necessidade, Ele vai se mover por fé. Sabia que quando Jesus passou, Bartimeu já estava lá? Ele não chegou e disse, coitado, um cego aqui. Não. Jesus simplesmente passou. Quem precisava da cura? Bartimeu. O que ele fez? Começou a clamar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou? Não, ainda foi embora. Depois ele para. Por quê? Fé, irmã, é algo que é constante. Fé vai demonstrar perseverança. Entendo duas coisas, amada. A fé e a esperança são bíblicas. A esperança vai dar substância à fé. Fé traz realização das coisas. Então, esse texto aqui fala sobre fé. Pedro, ele foi lançar suas redes através da palavra do Senhor. O que diz lá em Romanos? Em Romanos 9,17, se não me falha agora a mente, você pode conferir depois. Que diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em João 1 diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Fala sobre quem era o verbo? Jesus. Então Jesus estava falando. Então Pedro diz, sobre a tua palavra eu vou lançar rede. Ele ouviu que Jesus disse, não é minha responsabilidade, é o Senhor. Se o Senhor manda você, Ele vai enviar os cardumes para você. Onde você for lançar as suas redes, os cardumes vão alcançar você. Lá em Deuteronômio 28, a palavra diz, e as bênçãos virão e nos alcançarão. Quando? Quando nós ouvimos a palavra do Senhor. Não é porque eu faço parte da igreja, não é porque eu fiz um curso bíblico, não é porque eu fiz, não. É quando nós ouvimos, não é quando escutamos, é quando ouvimos. Ouvir a palavra é pôr em prática. Andar na obediência dela. Uma coisa é escutar a palavra, outra coisa é ouvir a palavra. Então as bênçãos virão e nos alcançarão. Então o querido Pedro obedeceu e foi. O Senhor não pede coisas difíceis para a gente, querido. Ele não vai pedir algo que esteja além do nosso alcance, de forma nenhuma. Ele sabe realmente até onde nós conseguimos chegar. Ele me conhece, Ele te conhece também. Sabe o quanto realmente eu posso suportar, onde eu posso realmente ser firme, onde eu estou precisando melhorar. O diabo sempre é acusador, irmãos. Quando você orar por uma coisa a Deus pedindo perdão, saiba que naquele mesmo instante o Senhor já te perdoou. Está escrito em Marcos 11, 24. Na mesma hora o Senhor já te perdoou. O diabo vai ficar sempre querendo questionar você, dizendo que você ainda é um pecador, que você não foi perdoado. Naquele mesmo instante o Senhor já te perdoou. Cabe a você entender o lado do perdão e aceitar o perdão do Senhor. Amém? Vamos continuar um pouco a leitura aqui. No versículo 9 aqui, só essa parte aqui. No versículo 9, eles ficaram maravilhados pela quantidade de peixes, né? Diz assim, ó, pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam. Só até aqui. Querido, Deus é poderoso e Ele sempre quer fazer algo grande. Grande, 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 grande mesmo. Na minha vida e na tua vida, algo grande. Não se veja como um coitadinho, irmãos. Não se veja como aquele que não pode, como aquele eu não consigo. Você é filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Na sua casa, você pede ao seu pai ou à sua mãe, pai ou mãe, o senhor deixa eu abrir a geladeira, eu queria tanto pegar uma água. Você faz isso? Não, você chega lá, abre a geladeira e ainda fecha com o pé a porta. Isso é o que, irmão? Eu estou falando sobre liberdade que você tem. Você tem liberdade
com o Pai Celestial. Lá em Hebreus diz para a gente se aproximar com ousadia, com confiança do trono da graça. Ter essa confiança, ter essa ousadia em Deus, sabendo que Deus é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. Então se veja como filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro. Não se veja como aquele coitadinho que não pode, que não consegue. Eu não chego lá. Deus chamou você para marcar uma geração com uma glória, irmãos. Você não está aqui por acaso. Deus não chamou você porque não tinha ninguém para chamar. Não sei o que chamar, você passou e Deus, não, é esse. Não. Chamou você com um propósito. Olha como Deus faz, querido. Naquela manhã eles pegaram muito peixe, como nunca havia pego antes, não haviam pescado antes uma quantidade como aquela. E naquele horário, segundo os pesquisadores, dizem que o mercado da venda de peixe já haviam fechado. Parecia ser prejuízo pegar daquele tanto de peixe. E agora, para quem iremos vender? Mas a história não diz que eles tiveram nenhum prejuízo. Deus nunca vai me levar ou te levar a um lugar onde teremos prejuízo. As tentações nos levarão a um lugar onde há prejuízo. O diabo nunca vai se manifestar como alguém pinta, como ele é, com um tridente, com aquele chifre, dizendo, eu sou o cão, vim tentar você. Não, ele vem com sutileza. Paulo também escreve em uma das suas cartas, dizendo que, se possível, ele se transforma em anjo de luz, para enganar até os escolhidos. Qual é o nosso lado? É entender quem somos no Senhor. Quem somos no Senhor? Jesus parou uma certa vez, em Mateus 16, ele parou uma certa vez e pergunta aos discípulos, o que os homens dizem que eu sou? E eles disseram, Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é um dos profetas. E ele disse, vocês, quem vocês dizem que eu sou? É na hora que Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus fala, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entendendo quem você é em Deus e quem é Deus em você, querido, o diabo não pode nos vencer. Você já é mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor em Cristo. Paulo escreve aos Coríntios, em 2 Coríntios 5,17, e ele diz, se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é que, irmão, se alguém está em Cristo, amado, é uma nova criatura. É um momento, é uma nova estação, é uma oportunidade para ser ousado no Senhor, para receber realizações de grandeza em Deus e para fazer proeza no Senhor. Quando você entende quem você é em Deus, você vai fazer grandes coisas no Senhor. Quando você entende realmente quem você é no Senhor, vai fazer proeza, o valor da palavra de Deus, o valor daquilo que Ele diz, você vai avançar cada vez mais. Quando a circunstância vem, querido, o dia mau bate na porta de todo mundo. O que vai demonstrar a diferença é onde eu estou alicerçado. Qual é o meu fundamento? Onde eu estou. Se eu estou na areia ou se eu estou na rocha. Quando o dia mau bate na porta de alguém, nós não estamos reunidos como igreja assim, nós estamos só. Só nós e a palavra que temos recebido na igreja. Sempre eu digo, quando você está aqui reunido, congregando, como esse momento, é como alguém que entra em um supermercado com aquele carrinho de compra e você começa a colocar todos os ingredientes que você vai precisar na sua casa, vai colocando naquele carrinho tudo. Querido, tudo aquilo que você leva não é o que você vai precisar no momento, mas quando você precisar, você tem. Então, nesse momento, em uma hora como essa, você se comporta como uma esponja que absorve tudo. Quando o diabo te atacar, toda vez que apertar, sai palavra. Lá em Mateus 4, a Bíblia diz que na tentação, o que Jesus fazia? Ele usava a palavra, está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Então, querido, se o diabo é tão astucioso, ao ponto de ir até Jesus, para tentá-lo assim, imagina sobre nós.
Nós somos filhos também de Deus. Então é importante que tenhamos a palavra, é importante que nós, quando chegar aquele momento de tentação, chegar realmente o dia mau, você saber o que fazer em Deus, por meio da palavra. Ter obediência no que Deus diz a você. Não olhar para o natural, não questionar, mas Senhor, se o Senhor soubesse, imagina só, lá em Marcos 5, fala a história de um homem que estava deitado, né, à beira de um tanque, onde tinha muitas pessoas ali, esperando cura, que a Bíblia diz que descia um anjo e agitava as águas. Naquele tempo que Jesus veio, amado, ali era o tempo ainda da antiga aliança. Ele veio para estabelecer a nova aliança, mas ali ainda era a antiga aliança, ele veio estabelecer a nova aliança. Então, entenda bem comigo, a Bíblia foi escrita para três tipos de pessoa: para o judeu, para o gentil e para a igreja que somos nós. Amém? Então, naquele tempo estava ainda sendo escrita realmente a palavra. Era o complemento ainda. Jesus chegou naquele lugar e tinha aquele homem, e o anjo descia um certo tempo do ano, uma vez por ano, e agitava aquelas águas. A primeira pessoa que entrasse seria curada de qualquer enfermidade que tivesse. Jesus chegou perto do homem e perguntou: você quer ficar são? O homem falou: sim, mas quando o anjo desce, movimenta as águas, eu não tenho ninguém que me coloque lá dentro daquela água. O que ele disse para aquele homem? Levanta, toma o teu leito e anda. O homem poderia ter questionado também: mas Senhor, o Senhor não está entendendo. Eu sou paralítico há muito tempo, eu não consigo nem me movimentar. Como eu vou me levantar? Fé age assim. Você crê e toma posse, é meu, é hoje, é isso. Fé não é da razão, fé não é algo racional, irmãos. Você não vai ficar pensando, medindo, porque a dúvida chega primeiro, vai chegar a dúvida e você perde. Fé é agarrar. Assim como um pitbull tem aquela mordida que crava forte. Fé segura e diz: isso é meu, Satanás, isso aqui é meu. Eu não largo, isso aqui é meu, é minha vez, hoje é meu dia. Seja pronto, irmãos, para o de repente de Deus na sua vida. Amém? O de repente do Senhor chega, mas você tem que estar pronto. Saber que é seu e é meu. O diabo pode chacoalhar, pode vir aquele exército todo, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Fique pronto, irmão. Sempre maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 2020 foi um ano bem difícil, né? Nós tivemos que nos adaptar a muitas coisas por conta dessa pandemia, por conta da crise. No Pernambuco, né? Eu creio que aqui também, decreto nas igrejas, nós tivemos que parar com nossos cultos, nós tivemos que trabalhar com as lives, né? Tivemos que fazer algumas coisas, né? Ainda hoje nós temos um sistema lá que ainda não está muito leve ainda. Mas você sabe, amado, que nesse período a igreja não diminuiu, ela cresceu. Nós estamos avançando, porque nós não dependemos do natural, mas do sobrenatural, querido. Entenda sempre isso. Você depende do sobrenatural. Você não é cidadão do mundo, mas do céu. Nosso recurso é celestial, não é terreno. Que vem de lá, amado. Nós recebemos do Senhor. Temos aqui todas as coisas. É lícito que eu tenha, que você tenha casas boas, carros bons. Mas, porém, lembre sempre, amado, essas coisas nós temos, mas elas não nos têm. Amém? O nosso tesouro é no céu. Então, o nosso desejo é querer avançar mais e mais aqui como igreja. O Senhor vai querer, amado, testar a nossa fé, para que nós possamos dar passos largos de fé. Como eu falei, a fé ela vem quando nós ouvimos a palavra. Ela permanece quando meditamos na palavra. E ela cresce quando praticamos a palavra. Eu tenho uma fé, por exemplo, você tem que saber como é que está a sua fé. Se é aquela fé que está só a fé do ouvinte, ou a fé de alguém que está meditando. Se eu parar de meditar, eu vou perder essa fé. Você tem que saber se a tua fé já é uma fé que cresce, que é uma fé que já anda na prática da palavra. A fé, querida, ela vai estar crescendo, é como aquela massa de pastel ou de pão que vai crescendo, crescendo, crescendo. É importante que nós tenhamos uma fé que esteja sempre crescendo. Deus vai sempre nos colocar em lugares para dar passo mais largo, e passo mais largo, e passo mais largos. Deus pode te chamar para iniciar uma obra em um país. Saia do comodismo.
Deus pode te chamar para um lugar. Você é que tem que gerar no coração. Deus não vai te colocar a força lá. Mas você tem que ter um desejo de Deus. Deus vai compartilhar sonhos dele com você. Cabe a você abraçar ou não. Deus vai compartilhar desejos com você. Deus nunca vai forçar você a fazer nada. Nada. Quando a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, Deus nunca vai me forçar, nem te forçar a fazer nada. Sempre vai comunicar conosco pelo Espírito Santo. Cabe a nós obedecer. Como Jesus falou com Pedro para ele ir lançar a rede. Se Pedro não tivesse ido, não teria recebido. Mas Jesus não ficou insistindo, vá rapaz, senão vai ser pior para você. Vá, cuidado. Não. Você já ouviu falar, ou já leu na Bíblia que Deus ele é amor? E é verdade. Deus é amor. A essência do caráter de Deus é amor. Então, quando eu me disponho a obedecer a palavra de Deus, eu estou me lançando para receber os benefícios lá da cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz é um direito meu, é um direito seu, é um direito nosso. Então, quando eu estou obedecendo, eu estou me dispondo. Na nova aliança, querido, nós temos uma aliança com o Senhor. Nessa aliança, não sei se você já leu lá em Gênesis também, Gênesis 15, Gênesis 18. Não sei se você já leu sobre as alianças. Deus começou a fazer aliança desde o Éden, com os homens, desde o Éden. E veio fazendo aliança. Essa última aliança foi a aliança de sangue, que foi a aliança com Jesus, é a qual nós estamos agora. Essa é uma plenitude, que é a plenitude da graça de Deus. Então, querido, nenhuma aliança, quando nós temos aliança, eu estou sem aliança, no meu trabalho não pode usar. Eu estou 6 anos que eu não uso aliança. Então, querido, nenhuma aliança, em um pacto, aliança é a mesma coisa do pacto, do contrato. Uma aliança é o símbolo realmente de que você pertence a alguém e alguém pertence a você. Então, o que aquela pessoa tem, lhe pertence. O que você tem, pertence àquela pessoa também. Na nossa aliança com Deus é assim. O que Deus tem, nos pertence. O que nós temos, pertence a Ele também. Você sabe que depois que Pedro provou dessa pesca maravilhosa, a vida dele nunca mais foi a mesma. Jesus levou ele para um outro patamar. Ele foi pescar o quê? Homens. Então ele fez uma pesca maravilhosa também de homens. Na primeira pregação ele ganhou quase 3.000 almas para o Senhor. Então Pedro começou a provar de um outro patamar. Deus em Cristo Jesus sempre quer nos levar a um outro patamar de glória maior, meu irmão. O que nos impede de ir para o melhor é o bom. Quando eu estou conformado com o bom, não vou para algo que é melhor. Amém? Eu não vou para um lugar que é melhor quando eu estou achando que aqui está muito bom. Mas vai chegar um dia que Deus vai fazer com você como fez com Abraão. Em Gênesis 12, quando Deus diz, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Nesse momento, querido, é importante que você tenha um coração totalmente voltado para o Senhor. Às vezes nós cantamos assim, sou teu Senhor, sou teu Senhor. Aí nessa hora a gente diz, não sou mais, Senhor. Eu não sou totalmente, não era totalmente. Tem que ser totalmente, querido. Quando eu digo que Deus não força, quando você diz que é do Senhor, você pode sair só com a roupa do corpo. Onde você chegar, você será suprido em tudo. Temos prova disso? Sim. Os discípulos perguntaram, Senhor, nós deixamos casa, irmãos e tudo pelo Evangelho, o que nós vamos ganhar? E o que o mestre disse a eles, não tem ninguém que tenha deixado casa, irmãos ou filhos e filhas, que não ganhe aqui 100 vezes mais e ainda a vida eterna. Quando você abre mão, quando ele fala deixar, abre mão, renunciar de algo pela causa do Evangelho. Por que isso? Porque você entende que o Evangelho, que a palavra de Deus é algo muito bom, é algo precioso. Você abre mão de coisas. Na palavra de Deus tem princípios, irmãos, que todos são inegociáveis. Todo princípio que você lê da palavra são princípios inegociáveis. Princípios não podem ser negociados.
Quer que eu dê um exemplo para você? Um princípio da palavra de Deus que todo mundo conhece, aquele que diz assim, deixa eu falar para você aqui, a alma generosa prosperará. Já leram isso? Aquele que regar também será regado. Veja que ele está falando da alma generosa, isso é um princípio. Outro princípio aqui, a fidelidade no pouco vai nos colocar no muito. Quando você é fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito, isso é um princípio. A sua fidelidade como? O seu zelo, o seu cuidado, tratando bem as coisas, quando ainda tudo é muito pequeno. Depois alguém vai te ver no grande, mas não viu você quando estava no pequeno, o mesmo cuidado. Isso é um princípio. As pessoas querem crescer de qualquer forma, querem avançar em Deus e dizem, Senhor, não estou avançando, eu tenho muito tempo de crente. Deus não trabalha com FGTS celestial. Não é pelo muito tempo de crente que você tem. Terão pessoas que vão chegar na igreja depois que você e vão fazer mais coisa que você. Não é que Deus escolheu aquela pessoa, é porque muitas vezes você não se despertou para aquilo que já era seu. E você deveria estar fazendo bem mais tempo. Deus já falou com você muito, 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 e você... Então, querido, é importante entender esse lado, como a palavra funciona. Porque isso, a Bíblia diz que uma certa vez, um certo homem, um fazendeiro, saiu na rua a contratar pessoas para trabalhar na sua lavoura. E ele chegou em uma praça e contratou pessoas. Você quer trabalhar comigo? Eu pago tanto. O camarada vou. E ele levou de manhã, depois meio-dia, a mesma coisa. Depois à tardinha levou mais outros. Aí quando ele começou a fazer pagamento à tarde, começou pelos últimos. Então, os que chegaram bem cedo, viram os que chegaram por último recebendo a mesma quantia. Receberam uma quantia X. Disse, olha, eles chegaram agora há pouco, receberam desse tanto, então nós que chegamos mais cedo, vamos ganhar mais. Então, quando chegou naqueles que chegaram pela manhã, quando chegou a vez deles de receber, o patrão pagou a mesma quantidade. Aos que chegaram primeiro, pagou a mesma quantidade, aqueles que chegaram por último também. E alguém questionou, mas Senhor, por que isso? Nós chegamos cedo, ralamos bastante, aqueles chegaram agora e ganham a mesma quantidade. E ele diz o quê? Eu ajustei X com você, o dinheiro é meu, eu faço isso com você e faço com ele também. Então o Senhor faz assim, irmãos. Vai chegar pessoas que vão passar na nossa frente. Nós não somos o último pato da lagoa, irmãos, tem mais pato por aí. Não se acha a última Coca-Cola no deserto, irmãos, não. Sempre vai ter pessoa que vai pregar melhor do que você, que vai ensinar melhor do que você, que vai ser melhor do que você. Porém, entenda, você tem o seu lugar no reino de Deus. Você deve fluir nesse lugar. Você deve se encontrar no reino. Enquanto você não se encontra, você fica se batendo. Parece que eu não dou certo aqui. Parece também que eu não dou certo aqui. Entenda bem. Pessoas têm chamados específicos. Deixa eu falar aqui, pastor, já vou terminar. Deixa eu falar aqui um pouco sobre chamados específicos para pessoas. Chamado em ministério. Coisa muito rápida. Tem pessoas que elas são chamadas para ministério de socorro. O que é ministério de socorro? Como ministério de músicas ou diaconato, departamento infantil, como eu vi ali agora há pouco. Então tem pessoas que são chamadas assim. Tem pessoas que é um excelente diácono na igreja. Ok? São excelentes diáconos. E aí de repente você diz, poxa, esse cara é um bom diácono. Eu acho que ele vai ser um bom pastor também. Eu acho que sim. Se aquela pessoa tem um chamado para pastor, ela vai fluir. Se não tiver, não vai. Está entendendo como funciona? Então, não, tem pessoa que diz, meu Deus, será que eu vou passar a vida inteira até Jesus voltar, sendo só o porteiro, só essa pessoa que abre a porta? Lembra que eu falei para você sobre o princípio? Se você for fiel no pouco, o Senhor te coloca no muito. Deus pode te chamar você só para ficar só abrindo a porta. Alguém pode ter um chamado na igreja. Você pode ser aquela pessoa que é chamado por Deus só para trazer água aqui no púlpito, irmãos. Você pode ser aquela pessoa que é encarregado só para trazer água aqui e nada mais. Aí você diz, meu Deus, eu não faço nada na igreja, só levo água ali. Tem alguém que canta, tem alguém que passa salva. Não, Senhor, eu queria fazer mais alguma coisa. Entenda, querido, entenda como funciona. Deus ama a fidelidade àquilo que lhe é confiado a fazer. Então, se isso lhe foi confiado a fazer, o seu galardão é igual ao galardão de Billy Graham. O mesmo galardão do maior ganhador de alma do mundo é igual ao seu. Se um pastor de renome aí não está fazendo de forma fiel como você faz aqui,
seu galardão aqui é maior do que o dele. Isso não conta na esfera humana, irmãos. Isso conta ponto para o tribunal de Cristo, irmãos. É bom entender a vida cristã nesse sentido. Você vai entender que a vida cristã não se resume nisso aqui, ó. Se nós vivêssemos aqui 120 anos, comparado com a vida eterna que nós temos, seria semelhante ao tempo que ficamos no ventre da nossa mãe. Entende? Então, comparado com a vida eterna que nós temos. Então, querido, tudo que a gente faz aqui, conta ponto, vai somar para o tribunal de Cristo. É lá que vamos receber galardões. É para a vida eterna. Você não será aquela pessoa que vai chegar no tribunal de Cristo e sair de mãos vazias. Voltando para o ministério. Tem pessoas que têm ministério de ofício, que é um apóstolo, é um profeta, é um evangelista, é um pastor, é um mestre. Tem pessoas que têm chamada assim, e elas podem estar renunciando. Sabe que tem pessoas que estão fugindo do seu chamado? Não, eu não quero. Isso é muito difícil para mim, eu não vou. Há uma graça que vai assistir você em todo o tempo da sua vida, quando você estiver dentro do chamado. Há uma graça para você. A graça de Deus vai estar assistindo você, não será você. Há uma unção específica que vai atuar na tua vida, dentro do chamado. Você vai fazer grandes coisas no Senhor. As habilidades vão chegar de forma sobrenatural. E você vai dizer, meu Deus, eu nunca pensei em fazer isso. Não é você, é a unção de Deus fazendo por você, através de você e em você. O que eu faço, pastor? Se disponha e entenda qual é o seu chamado. O Senhor me chamou para quê, Senhor? Talvez você é aquela pessoa que Deus chamou para ser dirigente do ciclo de oração. Olha, fala em oração. Nós temos uma irmã. Eita, essa irmã é uma bênção. Essa irmã é a nossa dirigente de ciclo de oração. É uma bênção, irmãos. Desde quando nós começamos o trabalho, de oração, a irmã se dispôs a ser... eu falei sobre isso que estou falando agora. Eu gosto de falar para as pessoas se achar onde é que elas estão. E ela se viu nessa área, disse, pastor, eu me vejo nessa área da oração, desse departamento. O senhor me deixa ficar? Eu digo, sim, fique. Então, tem 6 anos que ela está nessa área. Então, ela acha muito bom, tem fluído bem, graças a Deus. É uma bênção. E essa irmã, irmãos, ela era a mão direita, vamos dizer assim, era a segunda pessoa que servia na igreja católica, auxiliando o padre. E hoje ela tem uma fidelidade enorme na igreja. Você precisa ver como é. Entendendo quem você é em Cristo, você vai longe. Mas você precisa entender, querido, porque senão você fica... Se você não se acha no seu chamado, você fica com inveja do que alguém está fazendo. Isso não faz o reino fluir. A igreja pesa. Você lembra que eu falei no começo? Quando nós temos algo pesado para carregar e não sabemos dividir o peso e as tarefas com alguém, vai ficar pesado. Então, quando nós dividimos, vai ficar leve. E quando nós dividimos, conhecendo qual é o chamado, fica mais leve para quem está pastoreando. O pastor vai ficar mais leve. Quando tudo está funcionando, as engrenagens estão assim, o óleo sempre vai descer, porque é um som de Deus. Sempre vai ter óleo. Sempre vai ter óleo. Você entende onde você está. Às vezes o guitarrista está aqui por um tempo, irmãos. Às vezes não é o seu chamado. Pode ser um tempo. Mas enquanto está fazendo isso, entenda qual é o seu chamado. Às vezes o camarada que está lá na porta é um tempo, mas há uma graça para você ficar onde você está. Até que você entenda qual é o seu chamado e quando sair para ele. É isso, irmãos, em Deus você deve saber quando e como. Quando é? Qual é o meu chamado? Eu achei, Senhor. Agora, quando eu começo a atuar nele? Você lembra que Davi, ele foi ungido rei, mas logo em seguida ele não começou a reinar? Não. Houve um tempo ainda. Então, quando? É importante saber dessas coisas, esperar em Deus, e você vai avançar de forma sobrenatural. Vai ser leve. Pessoas virão para ajudar você. Deus vai enviar pessoas de forma sobrenatural. E vai ser um auxílio em volta de você. Você vai perceber, vai ser muito leve. A unção pegando junto com você. E você crescendo e dizendo, Senhor, como eu estou realizado. Senhor, como está tudo muito bem. Por quê? Porque você está no seu chamado. E você vai ficar alegre com alguém que está correndo a carreira dele também. Lá em Hebreus diz que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Fazendo o quê? Deixando para trás
todo peso e embaraço. Tem coisa, irmãos, que não é pecado, mas é peso que está nos impedindo de correr, de avançar como deveríamos. Nós devíamos abrir mão desses pesos. Como assim? Uma certa vez, Jesus foi mais duro e ele disse assim: se a tua mão direita te escandalizar, você deve cortar ela. Ixi, Jesus. Se o teu olho te escandaliza, arranque-o. Jesus, que coisa pesada. Ele diz: é melhor você entrar no céu sem uma mão ou sem um olho do que com os dois ir para o inferno. Não parece duro isso, né? E é duro sim, mas entenda bem o que ele diz. Nesse texto aqui, nessa parte, nesse contexto, ele está falando sobre uma associação. Tem coisa que realmente está lhe prendendo tanto. Cortar uma mão é doloroso, assim, mas ele está falando sobre, pode ser uma amizade que para você abrir mão daquela amizade, vai ser doloroso para você, ou de algo assim, mas você precisa abrir mão, perder aquilo, do que aquela coisa te ganhar para o mundo. Estão entendendo? Ficou um pouco claro? Eu posso trocar em miúdos. Então, querido, é desse jeito. O evangelho não é complicado e não é pesado. Há uma graça de Deus, a leveza, quando você entende quem você é em Cristo. Primeiramente, amado, se encontre no Senhor. Não seja só aquela pessoa que vem para a igreja. Se encontre em Deus, você vai crescer. Não deixe os anos estar passando como agora. Final de ano, todo mundo, as pessoas fazem umas promessas. Promete alguma coisa, eu quero mudar, 2021, não será só mais um ano, vai ser diferente, minha casa não será mais pintada de rosa, vai ser assim, vai ser amarela. É bom que você faça planos. A Bíblia diz, o homem faz planos, mas do Senhor vem a palavra certa. Deus vai determinar como vai ser, mas é importante, faça planos. Porém, amado, estejam seus planos alinhados com a palavra de Deus. Estejam eles alinhados com a palavra de Deus. Não seja só planos de não. Planos que vão aqui, ó. Se o Senhor disser, vá para a esquerda, você vai. Vá para a direita, você vai. Sabendo que vai dar certo. Você diz, Senhor, mas eu ir para a direita. Ele está falando, amado, de uma sensibilidade espiritual. Você percebe que nesses dias, Paulo escreve também, e ele diz que as coisas concorrem contra a palavra de Deus. Por exemplo, você vai ler. É importante que você tenha aquele desafio, mano, de ler a Bíblia. Aquele bom costume. Eu falo desafio por conta dos entretenimentos que a gente tem muito no dia a dia hoje. Muitas coisas que vêm, que concorrem contra a palavra. Você diz, eu vou ler a Bíblia. Aí, de repente, você pega a Bíblia para ler. Às vezes, alguém liga para você, ou de repente alguém toca na campainha, você vai atender, o amigo que chega conversa um pouco, e depois quando você vê já é tarde. E aí você diz, amanhã eu leio, estou um pouco cansado, vamos deixar para amanhã. E você vai adiando e não consegue ler a Bíblia mais. Então, querido, entenda, as coisas concorrem contra a palavra. A Bíblia, às vezes você chega assim, nós temos o cansaço físico, eu já estou cansado, eu já não vou para a igreja não. Você pode descansar, não é pecado. Mas é importante, amado, que você tenha uma disposição para estar cultuando, para estar congregando. Não só por vir, como eu disse para você, entendendo o que você está fazendo, entendendo que existe uma unção. E essa unção, ela despedaça todo jugo. É uma unção que vem despedaçando o jugo. Quando você entra aqui, você nunca mais vai sair do mesmo jeito. Você se expõe à unção. Quando você se expõe à unção de Deus, é como alguém que está se expondo à água de um chuveiro muito forte. A água por si, ela vai fazer o que ela tem que fazer. Você se expõe a essa unção, ela vai fazer em você o que ela tem que fazer. Amém? Há uma unção, querido, que despedaça, que quebra todo jugo. Venha com esse desejo. Primeiramente, querido, entenda, você é um ser espiritual. Você não é um ser carnal. Você não é essa pessoa que as pessoas veem. Aqui é só realmente a casa. Mas você é realmente um ser espiritual, que possui uma alma que habita nesse corpo. A alma não é realmente como as pessoas pensam, eu tenho medo de alma. Não, a alma é o centro do intelecto e das emoções. É importante você saber que a alma, quando você recebe uma notícia ou algo assim, então a alma vai ficar um pouco meio agitada. E a alma sempre quer uma palavra para estar ancorada. Por isso que é importante você estar meditando na palavra, para que seus pensamentos sejam alinhados com a palavra de Deus. No Espírito você sempre vai estar pronto
mas a alma e o corpo precisam estar alinhados com a palavra de Deus. Amém? Sempre para que você possa avançar de forma sobrenatural. Crescer, amado. O diabo quer que você possa estar recuando, mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu possa avançar e que você possa avançar também. Você possa fazer grandes coisas no Senhor. Que esse ano de 2021 não seja só mais um ano, irmãos, mas é aquele ano de Deus na sua vida. É um ano de conquista, é um ano de coisas novas. Seja determinado no Senhor, irmão. Você diz, eu vou conseguir. Eu chego lá, isso aqui é meu. Não veja assim, não, eu não consigo. Ah, se eu conseguisse. Não, você consegue, amado. Amém? Você vai fazer grandes coisas no Senhor. Mas já tem que partir de você. Você tem que ter aquele desejo de querer fazer no Senhor. E Deus vai trazer habilidade. Deus vai trazer as oportunidades. Deus vai fazer com que as coisas comecem a se encaixar. Mas você tem que estar se vendo assim. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. Aleluia. O Senhor é muito bom. Aleluia. 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 Deus é bom. Aleluia. Sabe, querido, a unção de Deus é algo muito bom que você deve desejar sempre, cada vez mais. Cada vez mais. A unção de Deus. Aleluia. Mudando vidas, lares, famílias, jovens. Que pessoas estejam na sua casa, marcadas realmente com a glória de Deus, por causa da unção que você está carregando. Aleluia. Obrigado, Senhor. Que esse ano você tenha realmente surpresa de Deus. Presentes esperados, inesperados, chegando na tua casa, na tua família. Presentes chegando de forma sobrenatural. Alguém vai olhar para você e dizer, só Deus é esse ano. Fique pronto para o de repente de Deus. Fique pronto, irmão. É uma intervenção sobrenatural. Isso não é algo que acontece todo dia, mas esteja pronto, sensível para receber do Senhor. Esteja pronto, irmãos, para entender que a unção de Deus está operando. Esteja pronto para perceber que o Espírito Santo quer fazer grandes coisas. Seja uma pessoa sensível a Deus. Nós lemos aqui em Lucas, no capítulo 5, versículo 1, que as pessoas estavam desejosas para ouvir a palavra. Havia um desejo. Que haja na minha vida e na tua vida desejo para ouvir a palavra de Deus. Nós temos desejo para outras coisas lá fora. Às vezes gastamos mais tempo assistindo um filme, ou até mesmo vendo alguma coisa no WhatsApp. E não gastamos muito tempo com a palavra de Deus. Às vezes curtimos outras páginas e não estamos curtindo essas páginas. É importante curtir mais essas páginas, irmãos. Aleluia. Obrigado, Deus. Eu já vou terminar, pastor. Você pode cantar aquela música novamente que você cantou, por favor? Sim? Pode ser, pastor? Só um momento. Eu tenho uma direção de Deus. Você pode ficar de pé? A igreja, por favor. Obrigado, Senhor. Aleluia.